Sistema Solar. Olá! Nesta aula falaremos de temas que despertam nossa curiosidade, nosso espírito aventureiro e investigativo. A vontade de saber quem somos, de conhecer nossa origem, a origem do mundo e a origem do universo, é um sentimento que acompanha o homem desde os seus primórdios. O universo se expande em todas as direções. Os cientistas passaram a levantar a hipótese de que as milhões de galáxias que povoam os céus tenham surgido a partir de uma grande explosão cósmica. Essa grande explosão ficou conhecida como Big Bang, que deu origem ao universo. E essa explosão teria ocorrido há cerca de 15 bilhões de anos, naquela matéria original que deve ter existido no centro do espaço cósmico. Certamente estiveram reunidos todos os elementos que hoje existem em qualquer parte do universo. A curiosidade hoje está mais viva do que nunca, alimentando a imaginação dos cientistas que tentam desvendar nossas origens. Você sabe por que quando falamos do universo, desperta em nós um sentimento de curiosidade e um desejo de observar tudo que está relacionado a ele? Pois bem, isso acontece porque falar sobre este tema implica em observar, investigar, pesquisar. Será uma grande e maravilhosa viagem. O movimento das nuvens pesadas, a passagem do tempo de vida, massas urbanas, marés, manadas, revoadas, furacões, vulcões, atentados, enxurradas. Aos olhos do universo, uma esfera azul, clara e calma. Vocês viram quantas coisas? Quantas perguntas nós fazemos quando olhamos para o céu e para o nosso planeta Terra. Sabia que devemos muito do nosso conhecimento do espaço ao telescópio Hubble? À noite, em uma mata, perdido e sem instrumentos, como você faria para se orientar? O que aconteceria com a Terra se um meteorito colidisse com ela? Por que existe o verão, a primavera, o outono e o inverno? Porque os vulcões entram em erupção. Estrela cadente, será que é mesmo uma estrela que cai? Quantas histórias nós ouvimos para explicar a criação e os fenômenos que ocorrem no universo. Enquanto ficamos brincando com nossa imaginação, aos olhos do universo, somos tão somente uma esfera azul, clara e calma. Sempre, em todos os tempos, houve por parte do ser humano um desejo muito grande de conhecer sua origem. Muitos buscaram respostas na ciência, outros na religião, mas o ser humano ainda busca as respostas para responder suas expectativas sobre como tudo começou. E você, o que pensa sobre isso? Vamos ver esta matéria e quem sabe ela ajude você a compreender melhor a origem do universo. A ciência moderna manteve a tradição de nossos antepassados e procurou por respostas para a mesma pergunta. Como surgiu o universo e quando? Hoje a gente sabe que o universo tem uma história, que ele surgiu há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Esse é o modelo do Big Bang, a teoria moderna da criação do mundo. Toda a matéria que existe no universo
Tudo, absolutamente tudo, estava comprimido numa região menor que a cabeça de um alfinete. Mas, de repente, cerca de 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, a matéria começou a se expandir violentamente, como se fosse uma grande explosão. Big Bang, em inglês. Essa grande expansão deu início a tudo, inclusive ao tempo. Foi nesse momento que o relógio começou a bater. E tudo o que existe no universo, os planetas, a Lua, as estrelas, mesmo nós, seres humanos, somos feitos da matéria liberada nesse Big Bang. É por isso que o astrônomo americano Carl Sagan disse certa vez que somos todos poeira das estrelas. Você viu? Bum! Tudo começou do caos, do nada, e foi se organizando e transformando-se, e ainda está em constante transformação. Este é o nosso universo. Um olhar para o universo. As estrelas de primeira magnitude são as mais brilhantes. A luz da maioria dessas estrelas viaja muitos anos para chegar aqui na Terra. Mas a luz de uma estrela muito importante para nós, que leva pouco mais de 8 minutos para chegar até nós, é a luz do Sol. Vocês já ouviram falar sobre um telescópio chamado Hubble? E quais foram suas principais descobertas? Pois bem, vejam quanta coisa foi descoberta por meio desse telescópio. Energia escura, resultados obtidos pelo telescópio Hubble ao longo dos anos 90, proporcionaram uma das descobertas científicas mais importantes das últimas décadas. Desde os anos 20, os astrônomos sabem que o universo está em expansão. Porém, acreditava-se que ela fosse ficando mais lenta pela ação da gravidade. Foi uma surpresa quando os resultados obtidos pelo Hubble mostraram que esta expansão está, na verdade, acelerando. Esse comportamento é explicado pela presença de uma energia denominada energia escura. Isso significa que existe uma força atuando de maneira oposta à gravidade. Imagens do universo primitivo. Cientistas conseguiram produzir a imagem mais profunda do universo. Hubble Deep Field, como ela foi chamada, e se fôssemos traduzir para o português, chamaríamos de campo profundo observável do Hubble. O telescópio Hubble capturou algumas imagens por meio de sua câmera 2, na qual é possível observar estas imagens. Isto significa que foi possível visualizar uma pequena região do hemisfério celestial norte. Essas imagens estão muito distantes e só foi possível capturá-las através de lentes poderosíssimas, capazes de observar imagens que estão a distâncias mensuradas da ordem da dezena de bilhões de anos-luz. A importância dessas imagens é que elas nos remetem a pouco tempo depois da formação do universo, ou seja, a visão mais primitiva que já foi capturada do universo. O universo e sua idade. Os cientistas têm defendido a tese de que o universo está em constante expansão, ou seja, partindo da tese da grande explosão, o Big Bang, ele vem se expandindo há 13,5 bilhões de anos. Jovens planetas, será que o nosso sistema solar é único? Pode ser que não. O sistema solar não é exclusivo.
em outras estrelas mais distantes, também podem existir planetas em órbita. O telescópio Hubble descobriu discos achatados de poeira ao redor de estrelas jovens. Com isso, pode-se pensar na existência de sistemas planetários em formação. As descobertas feitas pelo telescópio Hubble e por outros telescópios revelam evidências da presença de planetas fora do sistema solar. Indicam que sistemas planetários como o nosso devem ser comuns no universo. Você acha que o Sol é uma bola de fogo? Então observe e veja o que é necessário para o fogo existir. Primeiro, precisamos de um combustível, aqui no caso, o pavio da vela. Depois, precisamos de uma combustão para manter o fogo. Acendemos a vela. Observem. Essa combustão é proporcionada pela presença do oxigênio. O que podemos concluir? Que o Sol não é uma bola de fogo como muitos pensam, já que no Sol não há oxigênio. É importante sabermos que o Sol e todas as demais estrelas são compostos de uma combinação química de gases com temperaturas elevadíssimas, que gera muita energia e emite luz própria. Observe como a energia proveniente do Sol é de grande importância para a vida na Terra. Viram como os seres vivos, tais como plantas, animais e inclusive os seres humanos, dependem do Sol em diversas situações? Os seres vivos dependem da energia proveniente do Sol para sobreviverem. O Sol contribui e determina, por exemplo, a época da colheita, a época do plantio, a chegada das chuvas e a chegada do verão ou do inverno. No universo tão grande, onde está localizada essa estrela tão importante para o planeta Terra? O Sol é apenas uma das cerca de 200 bilhões de estrelas que formam a galáxia chamada Via Láctea. O universo é formado por bilhões de galáxias, sendo que muitas já foram observadas e catalogadas. Mas o que é uma galáxia? As galáxias são conjuntos de centenas de bilhões de estrelas. Reconhecemos uma galáxia pela quantidade de estrelas que a formam e podemos classificá-las de acordo com a distribuição de estrelas em seu interior, da seguinte maneira: irregulares, espirais e elípticas. A Via Láctea é denominada como galáxia espiral. A composição das galáxias também é muito interessante, pois 3/4 da massa de uma galáxia está na forma de gás e poeira, e é isso que também encontramos na formação das estrelas. As estrelas são formadas principalmente por hidrogênio, que é o primeiro elemento químico a sofrer o processo de fusão nuclear no ciclo de reações que ocorrem durante o período de atividade de uma estrela. Nossa galáxia, Via Láctea, também possui centenas de bilhões de estrelas. O Sol possui também em sua formação poeira
e gases dispersos. Entendam melhor o que foi explicado vendo o formato espiral da Via Láctea nesta imagem. Nós vamos encontrar numa parte da Via Láctea o Sol e todo o nosso sistema solar. Eles compõem este espiral de aglomerado de estrelas. Acredita-se que o Sol, durante sua vida, 4,5 bilhões de anos, tenha dado em torno de 27 voltas ao redor do centro galáctico. O que quero dizer com isso é que, assim como a Lua gira em torno do nosso planeta Terra, o Sol gira em torno do centro de sua galáxia, a Via Láctea. O universo é uma vasta extensão do espaço que contém toda a matéria e energia existente. O universo contém todas as galáxias, estrelas e planetas, mais os cometas, asteroides, meteoros, meteoritos e meteoroides. Quando você olha para o céu, normalmente você vê certas quantidades de estrelas agrupadas, parecendo formar figuras. Isso é o que chamamos de constelações. Eu disse normalmente, porque hoje, infelizmente, devido à poluição e também à grande quantidade de luzes nas grandes cidades, fica mais difícil observarmos estas constelações. Agora, imagine que você esteja perdido em uma mata, longe da cidade, à noite e sem instrumentos de localização. Como você faria para se orientar? Nesse caso, podemos nos localizar pelas estrelas, utilizando, por exemplo, a constelação do Cruzeiro do Sul. No entanto, essa constelação é visível somente no hemisfério sul. Veja, a constelação do Cruzeiro do Sul é um agrupamento de estrelas na forma de cruz. Para se localizar a partir desta constelação, basta proceder da seguinte forma. Prolonga-se 4,5 vezes a parte maior da cruz e, a partir desse ponto, imagina-se uma linha reta até a superfície da Terra. O ponto de encontro entre essa linha e o horizonte determina a direção do sul geográfico. Sabendo onde é o sul, é possível também encontrar outros pontos cardeais para se orientar. O Sistema Solar. Quantas coisas observamos e descobrimos com um telescópio? Que imenso é o universo e, diante dele, nós. Sabemos que o universo é formado por bilhões de galáxias. Entre elas está a Via Láctea, a qual possui mais de 200 bilhões de estrelas. Veja bem, eu disse 200 bilhões de estrelas, o que nos faz imaginar a imensidão do universo. E nesse imenso universo encontramos o nosso planeta, a Terra. A Terra faz parte de uma região do universo que tem o nome de Sistema Solar. Esse sistema é formado pelo Sol e mais 8 planetas clássicos catalogados, além de outros corpos menores e gases. Observem os planetas do Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Embora os planetas tenham coisas em comum, eles possuem massas, tamanhos, atmosferas e temperaturas diferentes. Plutão
foi conhecido durante muito tempo, desde a sua descoberta em 1930, como o menor planeta, mais frio e distante do Sol. Em 24 de agosto de 2006, a União Astronômica Internacional formalmente acrescentou uma nova classificação para os planetas do Sistema Solar: planeta anão. De acordo com as novas regras, um planeta deve satisfazer 3 critérios. Ele deve orbitar o Sol. Ele deve ser grande o suficiente para a gravidade moldá-lo dentro da forma de uma bola e sua vizinhança orbital deve estar livre de outros objetos. A partir de 24 de agosto de 2006, Plutão deixa de ser classificado como planeta e passa a ser denominado como planeta anão. As distâncias entre o Sol e os planetas no Sistema Solar são muito grandes quando comparadas às distâncias a que estamos habituados. Você consegue imaginar a distância entre os planetas? Exatamente. Eu estou falando da distância que existe entre um planeta e outro. Para simplificar essas medidas gigantescas, os cientistas criaram um novo padrão, chamado de unidade astronômica. Uma unidade astronômica equivale à medida entre o Sol e a Terra, que é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Agora, uma curiosidade para você. O que aconteceria com a Terra se um meteorito colidisse com ela? Pedaços de rocha espacial e poeira, chamados meteoroides, existem espalhados pelo Sistema Solar. À medida em que a Terra se move através do espaço, ela colide com muitos desses pedaços. Mais de 200 mil toneladas de rocha espacial penetram na atmosfera terrestre a cada ano. A maioria dos pedaços é pequena e queima na atmosfera. Os maiores podem sobreviver e alcançar a superfície. As grandes rochas espaciais, que não queimam totalmente na atmosfera e colidem com a superfície da Terra, são conhecidos como meteoritos. Eles começam sua vida como parte de um cometa e asteroide. Mais de 3.000 deles, pesando 1 quilo ou mais, tocam a superfície a cada ano. A maioria é constituída por vários tipos de minerais. Crateras são produzidas quando grandes meteoritos colidem com o solo. Elas podem variar de tamanho, de alguns metros até alguns quilômetros de diâmetro. Você já ouviu falar em estrelas cadentes? Estrela cadente, será que é mesmo uma estrela que cai? Apesar do nome, não são estrelas, são meteoroides que entram na atmosfera terrestre e sofrem intenso atrito. O aquecimento gerado pelo atrito produz um efeito luminoso que é conhecido como estrela cadente. Para termos uma ideia proporcional das distâncias no nosso sistema solar, vamos a um lugar bem amplo, um campo de futebol. Aqui no campo de futebol, ficará fácil entendermos a distância entre os planetas por meio desta comparação. Imagine que no centro do campo esteja o Sol. A Terra estaria a uma unidade astronômica do Sol.
Então, represente-a com a distância de 1 metro. Mercúrio seria o planeta mais próximo do Sol. Então, meça para ele 39 centímetros de distância do Sol. Vênus estaria a 72 centímetros do Sol. Marte estaria a meio metro da Terra, ou seja, a 1,5 metro do Sol. A partir daqui, as distâncias começam a aumentar. Júpiter, o planeta gigante, estaria a 5 metros e 20 centímetros do Sol nessa nossa escala. Para chegarmos a Saturno, medimos mais 4 metros e 30 centímetros. A distância entre Saturno e Urano é praticamente a mesma entre Saturno e o Sol, 10 unidades astronômicas. Então, vamos medir mais 10 metros a partir de Saturno. De Urano a Netuno, mais 10 unidades astronômicas, ou seja, mais 10 metros e 80 centímetros na nossa representação. Tudo isso que vimos agora no campo de futebol, lá no espaço, seria multiplicado por milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. E como você viu, no sistema solar, os planetas giram à volta do Sol, seguindo uma determinada ordem, sendo Mercúrio o mais próximo do Sol. A seguir estão Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, em ordem crescente da distância a que se encontram do Sol. Observe os movimentos dos planetas em torno do Sol. A trajetória determinada pelo movimento dos planetas em torno do Sol é chamada de órbita. Órbita é o nome que damos ao caminho que os planetas percorrem em torno do Sol. No sistema solar, os planetas giram à volta do Sol, seguindo uma determinada ordem. Você observou que quanto mais próximo do Sol estiver o planeta, mais rapidamente completará uma volta inteira em torno daquele astro. Isso faz com que o tempo que os planetas demoram para completar uma volta em torno do Sol não seja o mesmo. A Terra, por exemplo, leva 365 dias aproximadamente para completar essa volta. É o período que chamamos de ano. Isto quer dizer que o intervalo de tempo correspondente a um ano é diferente para cada um dos planetas. O planeta Terra no sistema solar. Você já pôde perceber que o planeta Terra é muito pequeno diante da imensidão do universo. No entanto, ele também é muito importante por possuir características que possibilitam a vida. Ele é o único que possui, comprovadamente, água na fase líquida, além de estar a uma distância do Sol que garante calor e luz ideal para os seres vivos. Como vemos, a existência de vida na Terra depende de uma combinação de vários fatores. Entre eles, também é possível destacarmos 2 movimentos diferentes que o nosso planeta realiza. Observe, a rotação da Terra é o giro que ela dá em torno de si mesma, com duração aproximada de 23 horas e 56 minutos. Em função desse movimento, foram definidos os segundos, os minutos e as horas.
Ele explica também a existência do dia e da noite. Observe como isso ocorre. Veja que o lado iluminado representa a parte do planeta na qual é dia, enquanto a parte escura representa a noite. No movimento de rotação, haverá uma alternância periódica entre as regiões iluminadas e escuras. Observe o outro movimento que a Terra faz. A translação da Terra é o movimento que o planeta faz em torno do Sol, com duração de aproximadamente 365 dias e 6 horas. Por convenção, decidiu-se juntar essas frações de dia que sobram todo ano e a cada 4 anos, no ano bissexto, acrescentar um dia ao mês de fevereiro. O movimento é um dos fatores que influencia na existência das estações do ano e na visualização do céu com diferentes configurações de estrelas ao longo do ano. O eixo da Terra, a linha imaginária que une os polos, é inclinado. Isso faz com que o hemisfério sul receba mais energia do Sol durante um semestre e o norte durante o outro. Os raios solares chegam ao planeta com diferentes inclinações durante o ano. Por que existe o verão, a primavera, o outono e o inverno? As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento do nosso planeta em torno do Sol dura um ano. Esse movimento recebe o nome de translação e sua principal consequência é a mudança das estações do ano. Se a Terra não se inclinasse em seu eixo, não existiriam as estações. E como o eixo do planeta Terra forma um ângulo com seu plano orbital, existe o verão e o inverno, dias longos e dias curtos. Durante o verão, por exemplo, os dias amanhecem mais cedo e as noites chegam mais tarde. Ao longo dos 3 meses dessa estação, os raios solares diminuem a inclinação com que incidem na Terra. Após esse período, no início de outono, os dias e as noites passam a ter a mesma duração, aproximadamente 12 horas. Enquanto é verão no hemisfério sul, dias mais longos, é inverno no hemisfério norte, dias mais curtos. Enquanto é outono no hemisfério sul, é primavera no hemisfério norte, dias e noites com a mesma duração. Enquanto é inverno no hemisfério sul, dias mais curtos, é verão no hemisfério norte, dias mais longos. Enquanto é primavera no hemisfério sul, é outono no hemisfério norte, dias e noites com a mesma duração. Você sabe quais as consequências que as estações do ano trazem para as nossas vidas? A resposta poderá ser compreendida quando analisamos as estações do ano pelo mundo. Podemos dizer que a inclinação da Terra em relação ao Sol traz como resultado as estações do ano. Ou seja, quando a Terra realiza seu movimento em torno do Sol, a inclinação faz com que algumas regiões recebam mais raios solares, gerando diferentes períodos climáticos. Portanto, podemos dizer que a observação das estações permite saber e definir a melhor época para o plantio e a colheita. Além disso, as estações do ano influenciam no turismo, comércio e outras atividades humanas. Assim, podemos observar
que uma série de fatores conjuntos, como a distância entre a Terra e o Sol, os movimentos de rotação e translação da Terra, sua inclinação, entre tantos outros, fazem com que a vida seja possível especificamente neste planeta do Sistema Solar. A Terra por dentro. Que imensidão esse nosso universo! Mas e o nosso planeta? Será que ele sempre foi desse jeito? Para o planeta Terra ficar como é hoje, ele passou por muitas transformações. Observem, vejam como os continentes estão em constante movimento. Sua velocidade atual é de 12 centímetros por ano. Mas não são apenas os continentes que estão se movimentando. Toda a litosfera, incluindo os continentes, o piso dos oceanos e tudo mais da superfície da Terra, está se movimentando por causa das correntes de magma. No início, todos os continentes formavam apenas uma estrutura. Seu nome era Pangeia, que significa terra total. Depois de um longo tempo, ele se dividiu em dois blocos continentais, Gondwana e Laurásia. Para saber onde está a América do Sul, a África, a Índia, a Antártica e a Austrália, preste atenção ao Gondwana, que se localiza no hemisfério sul. Já o Laurásia, localizado no hemisfério norte, é constituído pela atual América do Norte e parte da Europa. A ideia de que os blocos continentais que conhecemos hoje formavam um único e grande continente, o Pangeia, foi proposta pelo geógrafo alemão Alfred Wegener em 1912. Segundo ele, o Pangeia teria se dividido entre 200 milhões e 65 milhões de anos atrás, e as partes que o formavam se deslocaram até constituir a atual configuração. Essa movimentação causa uma série de mudanças na Terra. Como consequência, montanhas podem se formar. O piso dos oceanos pode se expandir, ainda que isso leve milhões de anos. Paralelo a isso, terremotos também podem acontecer. Comparado ao tempo de separação dos continentes, o tempo para a formação de vulcões e terremotos é menor. Você pôde notar quantas transformações aconteceram e acontecem em nosso planeta. Então eu pergunto, por que os vulcões entram em erupção? Vulcões são formações geológicas responsáveis pela liberação de magma acima da superfície da crosta, isto é, pela liberação da massa quente presente no interior da Terra. Se pensarmos no funcionamento de uma válvula que permite que o ar escape aos poucos, entenderemos melhor o funcionamento de um vulcão. Ele libera, assim como uma válvula, o magma e também os gases que existem nas camadas mais interiores da Terra. Estudos comprovam que esse material que encontramos no interior da Terra está em altíssima pressão, bem como em elevadíssimas temperaturas. Encontraremos espalhados pelo planeta Terra muitos vulcões, alguns em estado de erupção permanente, outros em estado de moderada atividade ou em repouso. Observem como estes fenômenos da natureza podem alterar o nosso planeta.
Todos esses fenômenos, ao longo dos anos, foram trazendo grandes mudanças no planeta Terra, até que ele ficasse como se apresenta atualmente. E as mudanças não param. A Terra continua a sofrer alterações. Dá para imaginar como a disposição dos continentes no planeta Terra ficará daqui a 100 mil anos ou mais, levando-se em consideração que eles se movimentam aproximadamente 12 centímetros anuais? Para entender melhor esses fenômenos que acontecem e modificam a Terra, é interessante estudar como é a composição do nosso planeta. Vejamos, o núcleo é a camada mais interna da Terra e é dividido em duas partes, núcleo interno, núcleo externo. O núcleo interno, a parte mais central, é circundado pelo núcleo externo e se apresenta na forma sólida. Alguns cientistas acreditam que ele seja composto principalmente por ferro e um pouco de níquel. O núcleo externo é a camada situada entre o núcleo interno e o manto e se apresenta na forma líquida. É constituído basicamente por ferro em estado líquido. Em seguida, temos o manto, uma camada que ora pode se apresentar em estado pastoso, ora em estado sólido. Esse estado varia em função da pressão exercida sobre essa camada. Mais externamente, temos a litosfera, que é a camada sólida mais externa do planeta Terra. Litos, em grego, quer dizer pedra. Essa camada é também conhecida como crosta terrestre. É a camada mais superficial da Terra, composta basicamente por formação granítica e basáltica. O ser humano habita a superfície dessa camada, porém não tem conhecimento total sobre ela. Ainda não é capaz, por exemplo, de explorar as profundezas dos oceanos. A hidrosfera, como o próprio nome já diz, compreende as partes em que se encontra água em todos os estados, sólido, líquido e gasoso, ou seja, em rios, lagos, oceanos, geleiras e até mesmo em evaporação. Já a atmosfera é uma fina camada composta por gases que envolvem o planeta Terra. Hidrosfera, litosfera e atmosfera juntas compõem o que é denominado biosfera, ou seja, onde há condições para a existência de formas de vida. E você sabe por que é importante aprender tudo isso? Para que possamos reconhecer as transformações ocorridas no nosso planeta, no tempo e espaço. Por isso, lhe apresentei imagens sobre os vulcões e maremotos, pois são fenômenos que contribuem na transformação das características da estrutura constituinte da Terra e permitem refletir sobre algumas hipóteses da origem e a evolução da vida no planeta Terra. Agora, continuar essa viagem será por sua conta. Olá a todos, eu sou o repórter InformaSci e vim até o Observatório Astronômico Professor Dr. Leonel Moro, ligado ao Colégio Estadual do Paraná e que fica localizado em Campo Magro, para entendermos um pouco mais sobre o conteúdo da aula que vimos hoje, Sistema Solar. Um observatório astronômico permite pesquisar sobre planetas e estrelas sem precisarmos ir até o espaço. Com os instrumentos aqui existentes, é possível obter imagens ampliadas de diversos astros celestes, como se nós estivéssemos com um super binóculo. Para obtermos mais informações de como o Observatório Astronômico funciona, eu vou conversar com o professor José Luiz, aqui do Observatório.
Professor José Luiz, através de que equipamentos as observações celestes são feitas aqui? Através de uma bateria de telescópios, para que nós possamos, com a ajuda deles, alcançar o nosso objetivo de ensino e pesquisa. E quais os fenômenos celestes é possível observar? Uma variedade: eclipses da Lua, eclipses do Sol, estrelas, ocultações de estrelas pela Lua, cometas, estrelas cadentes, planetas. Então o senhor falou de cometa, é possível observar cometa sim? Sim, desde que o cometa esteja ao alcance dos nossos telescópios, é possível observá-los e estudá-los para auxiliar na determinação das suas órbitas. Professor, me diga uma coisa, a luz das cidades e a poluição influenciam diretamente na observação? As observações astronômicas poderiam ser efetuadas em qualquer lugar, mas como há muita poluição luminosa nas grandes cidades, além da poluição, levantamento de poeira, que é provocado pelo homem nas grandes cidades, então os observatórios têm que ficar longe nas montanhas para fugir a elas e para permitir que as observações sejam limpas, para facilitar o nosso trabalho e o nosso estudo em termos de astronomia. O senhor poderia me explicar de uma forma simples como funcionam as diversas fases da Lua? A Lua gira em torno da Terra e acompanha a Terra girando em torno do Sol. Então a Lua se coloca juntamente com a Terra e o Sol em posição que em 2 vezes a cada mês há um alinhamento. Ou a Lua entre a Terra e o Sol, Lua nova, ou a Terra entre a Lua e o Sol, Lua cheia, ou então a Lua de lado, provocando as fases chamadas quarto crescente e quarto minguante. Agora eu tenho uma curiosidade. O senhor poderia me explicar, por favor, o que é um eclipse e como ele ocorre? Um eclipse nada mais é do que o desaparecimento momentâneo de um astro pela interposição de um outro astro. Não é? No caso nosso, especificamente, nós temos os eclipses do Sol e da Lua. Junto às atividades do Observatório Astronômico, funciona também o planetário Professor Dr. Francisco José Gomes Ribeiro, localizado dentro do Colégio Estadual do Paraná. Professor, qual é a diferença de um planetário para um observatório? No planetário, nós vemos uma reprodução do céu. No observatório, nós vemos o céu real. O planetário é um cinema, um teatro e uma escola ao mesmo tempo, onde os astros são os atores. E os astros aparecem no céu do planetário, na sua cúpula interna, nas mesmas posições que aparecem no céu de verdade, com o mesmo brilho com o qual aparece no céu de verdade. Enquanto que no observatório, o céu é pesquisado através dos telescópios e nós vemos as estrelas e os demais astros como são na realidade. Então, através do planetário, é possível ter imagens do céu? Sim, não há dúvida nenhuma. Aliás, as imagens captadas no planetário, elas são captadas por grandes telescópios no céu de verdade. E depois, em laboratórios, elas são reduzidas, microfilmadas e colocadas no instrumento planetário, num sistema óptico, elétrico, mecânico, eletrônico de alta precisão. E que, quando observamos no céu planetário, a gente nem desconfia que está realmente no planetário, tal a precisão e versatilidade do céu que estamos ali observando. Muito obrigado pela participação, professor. Aqui é o repórter InformaSci, direto do Observatório Astronômico. Tchau e até a próxima.